Lucas 2:8 diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Os pastores temeram quando foi anunciado o nascimento de Jesus. Temeram a presença do anjo, que foi uma coisa esplendorosa. Não dá para descrever o que foi essa experiência. A única coisa que a gente pode tirar disso aqui, dessa experiência, seria a minha e a sua experiência. Quando o anjo do Senhor anunciou para você que Jesus tinha nascido. Quando o anjo do Senhor falou: receba Jesus, aceite Jesus, deixe Ele entrar no seu coração. Aí você foi lá e levantou a mão: eu quero esse Jesus. Essa experiência, uma experiência marcante. Muitas vezes, irmãos, particularmente, eu não lembro quando, eu me lembro como, mas não lembro a data de quando eu levantei a mão, digamos assim. Foi na minha casa. Na minha casa, na época que teve o falecimento do meu irmão. Aí foi um filho de um pastor lá em casa para pregar. Foram 2 rapazes, pregaram, cantaram. E aquele negócio, eu chorava que é uma coisa. Eu chorava, manteiga derretida demais. Eles perguntaram para mim e eu quis Jesus. Eu quis Jesus na minha vida. Aí você vê aquela experiência que eu sempre conto para vocês, Quando você recebe de coração, não importa o caminho que você vai trilhar depois, Ele vai te buscar. Ele vai insistir com você. Mesmo você estando no vício, estando na dificuldade, estando na luta, estando na teimosia. Se foi de verdade que você entregou o caminho ao Senhor, Ele vai te buscar aonde quer que você esteja. Porque Jesus prometeu, Ele falou: daqueles que foram trazidos pelo meu Pai, eu jamais abrirei mão. Não é isso que Ele falou? Ele não vai abrir mão de você. Você pode... Então, se você teve essa experiência maravilhosa, que nem os pastores, você levantou a mão lá, havia uma fala que não sabe como foi na frente da igreja. Os anjos levaram ela, porque ela não sabe como. Cada um tem uma experiência diferente. Mas se você entregou a vida ao Senhor de coração, Ele não vai deixar você se perder. Nem que para isso Ele tem que tomar uma decisão radical. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas então, eles receberam a notícia de que nasceu o Salvador. Jesus veio nos resgatar. Jesus veio nos salvar. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, o que é Cristo? Cristo é o ungido, é o Messias, é o ungido do Senhor, é o Cristo do Senhor. E Ele é o próprio Senhor. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Esse é o Jesus que nasceu na cidade de Davi. E este é o Jesus que nós recebemos em nossas vidas. Esse é o Jesus que nós comemoramos hoje, de hoje para amanhã, o nascimento dele. Amém? E vamos lá, irmãos, vamos abrir em Mateus 27, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?
Já adiantamos bastante depois do nascimento dele, né, irmãos? A gente foi bem lá para frente, né? Mas todos nós conhecemos a história de Jesus. Eu quero pegar só algum ponto assim, para a gente não ficar se alongando demais. Mas era a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa era escolhido um prisioneiro para ser liberto. Era a tradição na época. E Pilatos perguntou ao povo: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí, existem muitos estudiosos da palavra do Senhor, muitos estudiosos que dizem o seguinte, que por respeito, né? Por respeito, até medo, né? Algumas versões tiraram o primeiro nome de Barrabás, que muitos dizem ser Jesus. Era o Jesus Barrabás. Se você for buscar em estudos aí, vocês vão ver. Tem muitos que dizem que era Jesus Barrabás. Por isso que ele fala, ou o Jesus chamado Cristo. Né? Jesus Barrabás. Então, irmãos, quero chegar, hoje em dia, quantos Jesus existem? Qual Jesus você segue? O Jesus que prospera? O Jesus que cura? O Jesus dos milagres? O Jesus dos sinais? O Jesus das maravilhas? Ou o Jesus Salvador? Existem muitos, irmãos. Você vê igrejas hoje, pregando um Jesus que só dá coisas, pregando um Jesus que te dá um carro novo, pregando um Jesus que te dá uma casa nova, pegando um Jesus que te cura, pegando um Jesus que apenas te prospera. Mas muitos se esqueceram do Jesus que salva. Esse tem que ser o nosso Jesus. Esse tem que ser o nosso Jesus. O povo escolheu ficar com Jesus Barrabás. Qual Jesus nós devemos escolher? Nós escolhemos o Jesus, o Cristo. Amém? Jesus, o Cristo. Aquele que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou. Para quê? Para nos salvar. Jesus fez tudo para nos salvar. O restante, irmãos, é tudo enfeite, bijuteria, né? Como é que falam? É só uns adereçozinhos a mais. Ele também prospera, ele também cura, ele também manifesta milagres, maravilhas. Ele também faz isso, mas ele principalmente salva. Amém? E muitos Jesus de que falam por aí, se você não está sendo abençoado, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você ainda não foi curado, você está fazendo alguma coisa errada. Se você ainda não conseguiu isso, é porque você não fez o sacrifício. Se você não fez aquilo, não recebeu aquilo, é porque você não entregou o seu tudo. Quantos Jesus existem aí fora? Mas nós temos o Jesus Salvador. Amém? Para a glória do Senhor. E nós viveremos com Ele para sempre. Que possamos escolher sempre este Jesus, o Jesus que salva. Cura, liberta, prospera, a paz, a alegria, mas principalmente salva. Amém? Apocalipse 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Nós temos esse direito de entrar na cidade pela porta? Temos esse direito? Nós lavamos as nossas vestes com o sangue do Cordeiro.
Ele já nos lavou, já nos limpou. E em nome de Jesus nós vamos desfrutar da árvore da vida e viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador. Jesus nasceu, foi anunciado para os pastores, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Nós escolhemos ao Jesus Cristo. Muitos escolheram Jesus Barrabás. Nós escolhemos o Jesus que nos dá a vida eterna. Nós escolhemos o Jesus que nos dá a paz. Mas nós escolhemos o Jesus que nos dá a salvação, que nos dá o direito de, limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, temos o direito à árvore da vida. E nos alimentaremos dela e viveremos eternamente com o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos.